Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para, gente, hoje dar uma olhadinha no poeta de novo. São vários os poetas que se preocuparam com sua própria imagem. Agora, um dos que mais teve influência, teve participação e teve variedade nas suas imagens foi o Mário de Andrade. Um pouco pela questão pessoal de ele ser amigo de vários artistas. Isso fez com que ele fosse objeto de retratística dos mais diferentes gêneros. Existe, já desde o começo da sua carreira, um retrato que é bem do espírito moderno. É o retrato da Anita Malfatti, esse aqui. Notem que é um retrato que insere o Mário de Andrade onde? No idioma visual moderno. Completamente diferente dos retratos tradicionais, a óleo. Esse aqui tem um tipo de textura muito particular, cores muito vivas, linhas extremamente marcadas, é pouco realístico no sentido de tentar imitar uma fotografia ou imitar a própria realidade do Mário de Andrade. É um retrato que se coloca como quadro. E me chama a atenção bastante aqui o detalhe dos olhos. Esses olhos que estão escondidos atrás de óculos, mas tem um certo caído melancólico que se soma a uma boca também um pouco caída e dá para essa figura retratada uma sensação de sentimento. A Anita Malfatti, nesse momento da vida dela, estava fazendo a pintura de caráter expressionista, incorporando a linguagem expressionista e insere daí o Mário de Andrade também nesse ambiente expressionista. É um pouco diferente o que o Lazar Segal faz alguns anos depois. Também estamos diante do idioma modernista, mas aqui o Mário de Andrade não se insere mais no expressionismo, ele se insere no cubismo. As formas muito retas, as linhas perpendiculares, as superfícies chapadas do fundo, que lembram quase um quadro do Mondrian, colocam no meio um outro personagem que não traz muito sentimento, traz uma frieza serena. Os olhos atrás desses óculos são olhos que não estão perdidos como eram os olhos que a Anita Malfatti tinha feito, são olhos muito claros, são olhos clarividentes, são olhos que enxergam claro. Clarividente enxerga claro, enxerga luminosamente. Como na verdade todo o retrato é luminoso, porque todo ele está igualmente iluminado. São pouquíssimas as sombras que se concentram embaixo da cabeça na altura do pescoço. Sombras que quando o Portinari vai pintar o Mário de Andrade, mudam completamente. As sombras aqui se projetam no fundo, um céu obscurecido, no qual bordeia uma quase aurora, mas uma aurora diferente daquela da mitologia. É uma aurora não de dedos róseos, como pinta o
Homero. É uma aurora azul. É uma aurora bem chapada também. O fundo discreto, mas com alguns elementos folclóricos, não é mais o fundo do cubismo, é um fundo de ecos da realidade brasileira, uma casa muito simples, algumas pessoas andando, balões, e no meio disso ergue-se uma figura sólida. Olha o contraste desse Mário de Andrade com o Mário de Andrade da Anita Malfatti, que era débil, que era frágil. Não, o pintor oficial do Estado Novo brasileiro, que era o Portinari, o pintor do Getúlio Vargas, faz um Mário de Andrade tão sólido e seguro de si, um Mário de Andrade que é o líder espiritual dessa geração de artistas que olha para diante. É um pouco o que o próprio Mário de Andrade tinha mencionado num poema fantástico, que eu já analisei aqui. Eu sou 300, sou 350. Eu sou vários. E os retratos que se pintaram do Mário de Andrade são retratos que trazem essa variedade, trazem essa multiplicidade. Agora, o que eu acho muito interessante é que o próprio Mário de Andrade reconhecia que ele não gostava de ver o retrato que o Flávio de Carvalho, outro com tintas expressionistas, um pouco de surrealismo, eu tenho a minha opinião aqui, de que o Flávio de Carvalho foi um dos únicos artistas autenticamente surrealistas que apareceram no Brasil, mas isso é para outra história. O Flávio de Carvalho, esse outro artista múltiplo, fez um retrato que o próprio Mário de Andrade disse que não gostava de ver porque mostrava tudo aquilo que ele gostaria de esconder. Tudo aquilo que ele não queria que as pessoas vissem, porque cada retrato capta uma vertente, capta uma obra do Mário de Andrade. O retrato da Anita Malfatti tem a ver com o amar, verbo intransitivo, livro expressionista. O retrato do Lazar Segal tem a ver com a imagem bem vanguardista, mais próxima do Pauliceia Desvairada. O retrato do Portinari lembra a cantata cênica O Café, com a sua nobreza, com a sua grandiosidade. O retrato do Flávio de Carvalho expõe o Mário de Andrade frágil, o Mário de Andrade alquebrado, o Mário de Andrade da lira paulistana, de vários poemas líricos, chorosos, tristes, na verdade fragilizados nessa imagem poderosa, com um rosto quase se desfazendo, um rosto que se derrete e que não consegue manter a unidade como aqueles outros retratos mantinham uma certa unidade. Aqui, a textura da tinta, de uma forma muito diferente daquela que a Anita Malfatti tinha empregado no primeiro retrato, aqui a tinta, ela cria uma rugosidade, uma coisa meio complexa, uma coisa que recusa a linearidade, recusa a suavidade. É um retrato duro, é um retrato desagradável, como o próprio Mário de Andrade reconhecia. Mas é um retrato que é, de novo, como o próprio Mário de Andrade reconhecia. É um outro aspecto dessa personalidade de 300, 350, dessa multipersonalidade, dessa multiplicidade, desse artista fantástico e multifacetado que foi o Mário de Andrade.